sala de TV, quando a gente fala em sala de TV, a gente lembra do quê? A gente lembra da nossa casa, certo? Quase. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer em receber no nosso programa. Prazer é meu. Fábio Lansoni. Isso. Especialista em negócios imobiliários. E hoje ele vai falar tudo o que a gente precisa saber para comprar ou vender um imóvel. Exatamente. Obrigada pela gentileza da presença, Eu viu? te agradeço. Prazer tê-la aqui conosco. Primeira dúvida. Agora é a hora certa de comprar o imóvel? Sim. Acho que essa é uma dúvida bacana para o público. A gente tem essa pesquisa diariamente na imobiliária para entender se está no momento certo de compra. A gente passou por um momento de crise no mercado imobiliário, todo mundo viveu isso. E acho que o ponto interessante da gente focar é que essa crise ela se encerrou. A gente está num momento diferente, né? O momento hoje do mercado imobiliário é um momento de crescimento. Para quem está comprando hoje ainda, ele ainda consegue comprar num preço muito bacana, diferente de preços que nós tínhamos antes desse momento de crise. E é um momento que o mercado começa a crescer novamente. Então, para quem hoje está pensando em adquirir um imóvel, já fez todo o seu planejamento para isso, é a hora certa. Você ainda consegue boas negociações. Segundo semestre, então, vai ser positivo. Sim, o segundo semestre de 2018, a gente vai ter, principalmente aqui na nossa região e no Brasil todo, muitos lançamentos. Isso ajuda muito na pechincha do consumidor, né? De estar comprando diretamente de uma construtora agora, um produto na planta. O lançamento ajuda também na venda do usado, porque você tem vai se basear o preço em cima desses lançamentos que estão surgindo. Então, vai ser um momento bom para o mercado imobiliário em 2018. Eu tenho certeza que 2019 ainda é um momento muito melhor do que 2018. Porém, 2018 é o pontapé inicial desse novo crescimento do mercado imobiliário. Fábio, uma dúvida muito recorrente de quem quer comprar o imóvel, ter um sonho da casa própria é: compro na planta ou compro já a casa pronta, construída? Essa Qual é uma é a dúvida sua frequente orientação? mesmo. Planta ou casa construída pronta? Vai depender muito da necessidade de cada um. Eu tenho uns passos que a gente vai falar mais à frente da decisão de compra do consumidor, onde o primeiro dos passos é exatamente esse de entender a sua necessidade. Eu quero me programar para uma compra. O melhor produto para você é um produto em lançamento. Por quê? Porque você tem um custo mais baixo, você tem uma facilidade melhor de pagamento, você não tem de imediato todos os custos com documentação que o imóvel pronto te solicita. Mas não, eu preciso com uma urgência maior, eu preciso ter um imóvel agora, minha família cresceu, eu preciso sair do aluguel. Então você tem a opção do imóvel pronto e que ele te traz um outro benefício que é o fato de você conseguir entrar, conhecer o imóvel, né? O imóvel na planta é muito, às vezes a gente tem um decorado, às vezes não tem o decorado, a pessoa tem que olhar para uma planta no papel e se identificar ali dentro daquela planta. E Já nem no sempre imóvel a gente pronto, consegue, né? Nem sempre consegue, exatamente. Imaginar e pensar na casa vendo ali só a planta. E tem um outro ponto, que o imóvel pronto, além de você conhecer o próprio imóvel, você conhece a vizinhança, você já sabe o que existe ao redor. Um imóvel em lançamento, você tem uma promessa para daqui 2, 3 anos receber esse imóvel. E o que é que já pode ter sido construído também ao redor desse imóvel que você vai receber. Então, o perfil é muito dependendo da necessidade de cada um. Para a pessoa mais imediatista, precisa mudar logo, ele precisa partir para o imóvel pronto. Um ponto interessante é que, com essa crise que o mercado imobiliário sofreu nesses últimos anos, existem muitos imóveis prontos, novos, que nunca foram habitados. Então, eles não são um lançamento, porque eles já estão prontos, porém, as construtoras, incorporadoras ainda os enxergam como lançamento, porque eles nunca foram habitados por ninguém. Não tiveram dono, né? Não tiveram dono, você consegue uma linha de crédito diferenciada, porque ele não é um imóvel usado, ele é um imóvel novo, mesmo não sendo lançamento. E qual é a estratégia para a gente deixar o nosso imóvel mais atrativo para a venda? Então, pensando naquele público que tem um imóvel, que quer vender, você já disse algo muito positivo, né? Que o segundo semestre a gente vai perceber esse crescimento. Então, quem deseja, agora é a hora, é o momento bom para se adquirir. Mas se eu quero vender um imóvel, como eu posso deixar o meu imóvel mais atrativo diante de tantas opções no mercado? Esse é um ponto muito interessante, porque a gente tem sempre que se basear como se nós fôssemos o consumidor. Então, eu estou vendendo, mas eu também compro. E quando eu vou comprar, o que eu quero ver a hora que eu vou comprar? Quando a gente vai numa loja, a vitrine não está sempre muito arrumada. Quando a gente vai ver um carro, o carro não está impecável. Para o imóvel é a mesma coisa. Então, quando o cliente vai visitar o seu imóvel que está à venda, ele espera ali a realização do sonho dele. Então, a primeira impressão é que fica. Então, o imóvel muito bem pintado,
se tiver jardim, com a jardinagem feita, piscina limpa, sem muita coisa espalhado pela casa. Então, a tendência é que a pessoa entre e tente se encontrar dentro daquele imóvel. Se você tem muito quadro da família, cores que são extravagantes, coisas que não são do dia a dia daquela pessoa, mesmo sendo o seu imóvel sendo um imóvel maravilhoso, para ela não vai se encaixar. Que indiretamente já vai afastar. Afasta com que ela não goste de alguma coisa que ela viu ali. Então, é tentar deixar o imóvel mais impessoal possível. Mais neutro possível. Neutro possível, exatamente. E jardim bem cuidado, piscina limpa, você comentou também. Piscina limpa, pintura bem feita. Pro imóvel que tem. Se tem uma rachadura, vale muito a pena você arrumar. Existe um mito que as pessoas pensam o seguinte, eu vou gastar 10 mil para fazer a manutenção do meu imóvel. Se eu der 10 mil de desconto, o cliente não vai comprar? Talvez não. Talvez essa manutenção que você faria com 10 mil valorize o seu imóvel em 20. Ou faça com que a pessoa se interesse por ele. Falando em venda, chegou perguntinha do nosso público. Vamos então para a nossa primeira dúvida. Tati, tudo bem? Tudo bem. Matilde das Graças, de Arco Verde, Pernambuco. Beijo, Matilde. O que devo me atentar na hora de vender o meu imóvel para não ter riscos de prejuízo? Esse é um ponto interessante, porque eu costumo fazer um trocadilho seguinte, que você comprar ou vender sem um corretor de imóvel é a mesma coisa que você se medicar sem prescrição médica. Às vezes vai dar certo, mas na maioria das vezes você vai ter um problema. Então, acho que para a Tati, o ponto ideal é o seguinte, procure uma empresa no mercado imobiliário, um corretor de imóvel credenciado pelo Cresce, para te fazer toda a pesquisa deste comprador e também do seu imóvel, porque muitas vezes na hora de você vender, você está com tanta necessidade de vender e você acaba aceitando qualquer tipo de parcelamento, sem nenhuma garantia. Então, a imobiliária, o corretor de imóvel, vai te dar todo o respaldo para que você faça essa negociação com segurança. Então, consultar todos os dados desse possível comprador, entender se ele tem alguma pendência, fazer um contrato muito bem amarrado que garanta o recebimento para que você faça a entrega do imóvel. No mercado de hoje existe muita compra parcelada, então às vezes o cliente quer pagar aquele imóvel em 6 vezes. E se eu der a posse de imediato, eu corro o risco de eu não receber. Então existe uma maneira de você se blindar disso com escrituras, com alienação fiduciária. Então, nada melhor do que você ter um profissional que te auxilie nesse momento, tanto de compra quanto de venda. Aproveitando que você falou dessa questão de documentação, o que é importante para quem está vendendo e principalmente para quem está comprando o imóvel, ficar atento em relação à documentação? O que é primordial? Existe um ponto interessante que a gente percebe, principalmente em cidades menores, que o cliente está comprando de um amigo. Então ele acha que o amigo nunca vai passar a perna nele, que ele não tem problema nenhum em comprar com o amigo. E às vezes o amigo realmente não vai fazer isso. Mas talvez nem ele próprio saiba que ele tem algum problema. Então, toda vez que você vai adquirir um imóvel, existe hoje, e eu acho que tem um ponto muito interessante, que a internet te oferece isso hoje, de você conseguir pesquisar as certidões que são necessárias da pessoa que está vendendo e do imóvel, porque se essa pessoa tem uma empresa e ela teve uma dívida trabalhista, esse imóvel pode ser parte de pagamento dessa dívida, mesmo que ainda não esteja na matrícula dele. Então, é necessário que se faça todas essas pesquisas anteriores antes de se assinar um contrato, antes de ir para uma escritura de compra e venda. Então, a pessoa que não domina, que não tem acesso fácil, por exemplo, a essa pesquisa na internet, se ela for, por exemplo, num cartório de registro de imóvel, ela consegue essas informações? Algumas dessas pesquisas são feitas no cartório de registro de imóveis, outras não. Então, você tem pesquisas na Receita Federal. É por isso que eu digo, assim, consulte um profissional. Esse profissional vai te dar esta relação de documentação necessária. A imobiliária que eu participo é exatamente isso. Então, a gente faz toda essa pesquisa anterior, passa tudo para o cliente. Porque tem algum cliente também que aceita correr o risco. Eu sei que tem um problema, mas eu quero correr o risco de comprar. Então, ele tem essa possibilidade, mas ele foi avisado do risco que ele corria. Está ciente disso, exatamente. Mais uma dúvida chegou do nosso público, vamos ver. O que devo me atentar... não, esse é de Pernambuco. Aí, a segunda. Agora, Juarez dos Santos de Vinhedo, São Paulo. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Juarez. Quero comprar uma casa, mas seu preço está muito barato. Devo desconfiar de alguma coisa? Parabéns pelo programa. Obrigada, Juarez. Vinhedo, cidade vizinha aqui, Valinhos, onde fica a sede da nossa emissora. Preço muito barato? Geralmente a gente desconfia. A gente tem sempre essa história de que o barato às vezes sai caro, né?
O que pode acontecer? Assim, o que é o ideal de se fazer? O preço está barato? Então, fazer a visita, vamos conhecer o imóvel, entender se tem algum problema na região, porque às vezes o imóvel é muito bacana, mas ele está ao lado de um presídio, de alguma coisa que não faça com que aquele imóvel seja comercial. Você tem um problema de valor. Às vezes não, às vezes o cliente realmente necessita vender. A gente passou por um momento que tivemos 11, 12 milhões de desempregados e a pessoa precisou se desfazer desse imóvel dele por algum motivo, para quitar alguma dívida e o preço está mais atrativo. Mas respondendo à pergunta do Juarez, desconfie. O ideal é que você faça todas as pesquisas antes, que você consiga ter uma visão do imóvel, se ele tem algum problema, se é um problema de documentação, se é um problema estrutural. Normalmente, o muito barato tem algum problema. Fábio, como é que eu posso saber se o meu imóvel vai aceitar financiamento? O imóvel para financiamento, ele tem que... Vamos supor que você construiu esse imóvel. Então, eu acabei de fazer a construção dele e eu tenho que ter toda a documentação para tirar um documento chamado habite-se. Para este documento, eu necessito de INSS pago da obra e algumas outras coisas, mas a partir do momento que eu tenho esse documento do habite-se, que eu faço a escritura do imóvel, ele está apto para financiamento. Existe uma diferença entre eu poder financiar e eu poder usar o fundo de garantia para a compra desse imóvel. Então, essa acho que é a maior dúvida do consumidor hoje. Então, se o cliente anterior usou o FGTS para a compra desse imóvel, com no mínimo 2 anos, você que vai comprar agora não pode utilizar o FGTS para a compra desse mesmo imóvel. Então, tem toda uma regrinha que a Caixa Econômica Federal tem, e isso normalmente muda de um tempo para outro, a Caixa altera essas regras, mas no momento é assim. Então, essa é a regra que vale. Essa é a regra vigente. O ideal é que você conheça o histórico disso com o proprietário, né? Faça essas consultas para que você não corra o risco de, eu dou entrada no imóvel e depois eu não consigo usar o meu fundo de garantia ou eu não consigo financiar esse imóvel. Né? Após a venda, o repasse do valor é feito em quanto tempo, geralmente? Depende muito de banco para banco, mas é em torno de 60 dias, 90 dias. Então, imagina o seguinte, eu fiz toda a documentação, assinei com o banco, está tudo ok. Toda a documentação foi entregue, eu já assinei o contrato com o banco. Normalmente, entre 45 e 60 dias, esse dinheiro já está acreditado na conta do vendedor. Mais prazo que isso é só se teve algum problema no meio do caminho de documentação. Mas normalmente, em torno de 45 a 60 dias. Mais uma dúvida do nosso público de casa. Alessandra Vieira, de Campinas. Pessoal da região em peso acompanhando a nossa programação. Obrigada pela audiência de vocês. Turminhadomulher.com, minha dúvida é se na hora de comprar uma casa eu posso fazer a negociação sozinho ou preciso de ajuda. Foi o que a gente conversou um pouquinho, né, exatamente. O ideal, poder fazer sozinho? Pode. Né? Não Mas tem deve conhecer bastante sobre isso. o mercado do imóvel, né? Porque assim, o comprar sozinho, a decisão da compra, acho que envolve alguns passos que não é só ir lá, conhecer o imóvel e falar, me apaixonei, quero comprar. Então é entender o mercado da região. Eu falo que eu divido isso em 6 passos, né? O primeiro deles é você definir a tua necessidade. Qual é a minha necessidade de compra? É porque eu quero investir, é porque minha família cresceu, é porque eu quero sair do aluguel. Qual é a necessidade? Depois de ver a necessidade, é se planejar para isso. Toda compra de um imóvel, ele requer um planejamento muito grande, porque não é um investimento barato. Então, você tem todo o investimento da entrada desse imóvel, se você vai financiar, de documentação que você vai ter que pagar antecipado. Depois você tem o terceiro ponto, que é a pesquisa desse imóvel, e é onde você vai utilizar o corretor de imóvel, a imobiliária ou a própria internet para pesquisar quais as opções que te agradam. Depois que você pesquisou, que é a 4ª etapa, que é onde você vai selecionar o que realmente me agradou, o que está dentro do meu perfil. O 5º ponto, que é a decisão de compra mesmo, que aí eu acho que é o grande problema da pessoa fazer sozinho, que é entender essa parte toda de documentação. É entender o que é necessário para ele fazer uma compra segura. Então, poder fazer sozinho? Você pode, mas eu não indico. Eu indico que você esteja sempre com um profissional credenciado pelo Cresce, esteja numa imobiliária e que possa te dar todo esse suporte. Como é que funciona aquelas porcentagens em relação ao financiamento, Fábio? Normalmente, o financiamento de um imóvel novo, que é que a gente falou da diferença do novo para o usado... Em relação ao salário? A regra de parcela é a seguinte, você pode comprometer até 30% do valor do teu salário para pagar uma parcela de um imóvel. Tá. Eu já tenho um outro financiamento, vai excluir essa participação também, então o valor que você vai poder financiar é menor.
Normalmente, nos bancos privados e nos bancos públicos, a entrada é em torno de 20%. Como eu te disse, a Caixa muda as regras no decorrer do jogo, mas já chegou a ser até 50% do valor de entrada para o imóvel usado e no imóvel novo de 10% a 20%, dependendo se você é funcionário público ou se você não é funcionário público. Então, o que eu preciso ter de dinheiro de imediato? Normalmente em torno de 20% do valor, mais a documentação de escritura, toda a parte de TBI, registro, que se não tiver dentro da sua renda, você não consegue fazer o financiamento junto com o financiamento do imóvel, né? Perfeito. Temos mais algumas perguntinhas que chegaram. A gente vai esclarecer daqui a pouquinho, logo depois da pausa. E no próximo